Edson, liga. Que ficasse até 184 de 2017 da UFOPA, ponto. E supressão do e-participação. Porque eu entendo que ele não participar de órgão colegiado, por exemplo, ele não poderia vir aqui representar a categoria docente, que aí tem que ser efetivo, tudinho, né? Esses órgãos colegiados. Mas aí a participação na NDE eu acho que poderia. E aí, nesse sentido também, professor, eu queria fazer uma análise conjunta do artigo 8º com o 9º, porque o 8º ele garante que o professor pode cumprir essa carga horária nessas hipóteses previstas de A a F, né? Certo. Então, assim, partindo do princípio que ele pode participar, fazer tudo isso, vamos imaginar que o professor que participa de pós-graduação, de comitê, ele venha, vamos dizer, aprovar um trabalho num evento fora do seu local de trabalho. Tá, ele não teria direito a diárias de passagem, que eu acho que o professor substituto não tem, não sei. Mas lá no 9º, no 6, ele fala assim, ó, que é proibido afastar-se de suas atividades para eventos de qualquer natureza. Quando ele, por exemplo, o professor substituto, ele está atuando na pós, ele fez um artigo para representar a universidade, ele não vai ter diárias de passagem, mas ele não vai ter nem sequer o pedido de afastamento autorizado por ele ir lá, porque pela dicção, pela redação atual, está dizendo que é afastamento de qualquer natureza, é qualquer natureza mesmo, né? Eu acho que quando se pensou, tipo, afastamento por doutorado, uma outra coisa. Mas tem que pensar nos eventos nacionais e internacionais também, né? É uma boa sugestão. Então, vamos primeiro lá no inciso 4º, a retirada de participação como membro de núcleo docente estruturante. Alguém faz uma defesa pela permanência dessa vedação? Não? Então, vamos considerar então retirado, por favor. E sobre o inciso 6º. E o inciso 6º sobre a proibição de afastar suas atividades para eventos de qualquer natureza. Lembrar que não vedar não significa que vai ser autorizado, né? Tudo isso, né? A gente não está dizendo que ele vai, que as pessoas vão, porque eles vão ter que pedir autorização de qualquer maneira para se ausentar. Alguém faz uma defesa pelo inciso 6º? Oi? Não, há uma proposição para supressão dele. Faço a defesa de ficar, porque assim, a gente está tratando de professor substituto, né? E a gente começa a aprovar uma série de possibilidades dele não estar em sala de aula, né? Aí a gente possibilita ele estar na pós-graduação, mas a grande demanda dele foi para a graduação. Aí daqui a pouco ele começa a se afastar para evento, aí ele tem direito a isso. E aí a sala de aula vai ficando, vai ficando, vai ficando. Eu acho que, de certa forma, eu acho que o mais importante mesmo é a gente amarrar com relação à graduação, a sala de aula. E se você permite ele sair para um evento, aí ele começa a voltar praticamente tudo para pesquisa, fazer pesquisa, e a sala de aula vai ficando de fora. Né? Então, assim, ele não está assumindo real um papel de um docente efetivo dentro da universidade. Isso não quer dizer que ele não vai estar apoiando os alunos e ajudando a orientação, mas ele começar a se afastar nesse sentido, a gente vai ter problemas. E aí eu penso depois, lá na frente, quando ele começar a se recusar a estar em sala de aula, porque ele vai ter a carga horária dele com outros sentidos completando a carga horária dele. Com comissão. Aí ele vai falar assim, não quero mais ministrar 3 disciplinas, só quero 2. Porque o resto da minha carga horária está com comissão, está na pós. Aí começa a gerar outros conflitos internos dentro da unidade. Tá? Então, acho que quando está abrindo demais, talvez, nesse sentido. Tá? Certo. Calma lá. Calma. Professora Raimunda Costa, Gabriela. Edson, aguenta um pouquinho. Então a réplica está garantida, mas espera aí. Só porque a professora Raimunda... Aí você já abriu a professora Raimunda Costa. Gabriela, olha. Eu vejo o seguinte, já que nós estamos autorizando o professor, que pelo menos que está aí, que ele pode participar da pós-graduação, né? Se nós estamos dizendo que ele pode participar da pós-graduação, então, para que ele participe da pós-graduação, outras regulamentações nossas exigem que ele tenha uma boa produção. E se esse professor, se ele está aceito e ele continua a produzir, ele tem direito de participar em eventos também. Por que não? Se não vai pagar diárias de passagem, mas também não pode negar a autorização para esse professor poder sair, continuar produzindo e sair representando a instituição. E mesmo em eventos, por exemplo, porque aí está colocando em eventos, né?
Tá? Aí, eventos, por exemplo, de extensão. O nosso professor substituto, se vem uma solicitação para que ele possa fazer palestra, que ele possa fazer, por que a gente vai proibir? Eu acho que não faz sentido. Ou a gente tira ele definitivamente da pós-graduação, aí ele não vai ter que participar, viu, professora Alana? Aí ele não vai ter que ir para comissões, para tudo isso, e não vai precisar sair para eventos em função de garantir a continuidade da sua promoção, ou a gente dá direito para ele, direito de profissional. É só isso. Por isso eu defendo a supressão. Com relação à pós-graduação, a gente colocou com autorização do colegiado. Então, não é que ele está liberado para participar na pós-graduação. Então, tem um porém aí nesse caso. E a gente previu essa questão do afastamento por conta de várias situações que já chegaram na Progep. O professor substituto ele não é dedicação exclusiva. Então, ele pode ter outros vínculos, ele pode, inclusive, acumular bolsa de pós-doc. E a gente já teve casos de pós-doc de ficar um mês afastado. Então, assim, são casos que muitas vezes vocês não têm conhecimento, mas a gente, como está lidando todo dia com esse tipo de situação, a gente percebe que é um prejuízo muito grande para a graduação. Então, se a gente limita que ele pode se afastar nos casos, né, dos afastamentos legais previstos, eu acho que seria mais razoável, para evitar esse tipo de situação. E se deixar na discricionariedade, vai ter situações em que a chefia vai liberar e o mesmo caso muito similar não vai liberar. Então, eu acredito que na resolução tem que ter uma situação geral. Não pode, a não ser nos casos dos afastamentos legais, já previstos, como afastamento para maternidade, afastamento para doença. E a gente já teve situações bem complicadas. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado nesse caso, professora. Eu concordo com a professora Alana que se a gente começar a abrir outras possibilidades, o professor substituto vai estar fora da sala de aula. Agora é minha vez, né? Edson, claro, assim. Não, mas professores, na verdade, quando eu coloquei... a minha fala inicial do artigo 8º era justamente sobre isso, que eu coloquei que estava se prevendo, dando a possibilidade do professor substituto atuar além do ensino, além da sala de aula. Por isso que eu propus que, como é que está? Poderão compor a carga horária do professor substituto as seguintes atividades. Para garantir essa presença dele no ensino e na sala de aula, a gente poderia colocar que poderão compor, o professor substituto poderá atuar sem comprometimento da carga horária dele nessa atividade. Então, o problema não é o inciso 6 do artigo 9, é todo o 8º, quando eu já estou garantindo isso, né? A questão do afastar-se sua atividade para evento de qualquer natureza, eu acho que a gente tem que ver o caso concreto e partir do princípio que a professora Denise colocou, que querer não é poder. Por quê? Pós-doc não é evento. Está lá no artigo 96A da 8.112, qualificação. Então, automaticamente nega. Pronto, porque pós-doc, licença para qualificação do artigo 96A da 8.112 é para servidor efetivo que cumpre aqueles pré-requisitos lá. Então, isso é muito... agora, evento seminários, encontros, coisas cujo tempo é pequeno, né? Então, assim, eu acho que é caso concreto, analisar o caso concreto e sempre balizar quais são os afastamentos que são previstos para servidores públicos efetivos, previstos no regimento jurídico 8.112, e quais as situações em que o professor substituto, em que pese o vínculo precário dele, teria esse direito garantido de se afastar, não por um período muito grande, né? Então, eu vejo, o problema não é o 6 do 9, é todo o 8º. Então, eu voto pela retirada do 6. Vamos fazer mais algumas defesas e vamos para a votação. Só para porque complementar essa consenso não vamos situação, ter. professor. Não, tudo bem. Não, tudo Só bem. fazer uma complementação. Vamos lá, tá. É importante, como o Edson Vai disse, garantir, né? tá garantido, professora. O fato de constar da resolução não vai garantir o exercício do direito. Não é o direito subjetivo do professor substituto. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Por quê? O que a professora Denise disse. Você pode pedir, mas não é garantia de que vão aceitar. Imagina a situação. O professor quer participar de um evento, um professor substituto quer participar do evento na sexta-feira, de uma palestra, e já vai voltar no sábado.
né? Ele vai ficar impedido de poder participar desse evento, podendo repor essa aula. E isso é um ajuste com a chefia imediata. Não é a garantia de que, olha, eu vou participar do evento e pronto, não. Depende da anuência da chefia, né? Então, assim, você não vai estar limitando direitos. Você vai criar uma possibilidade e depende do interesse da unidade. E tem uma situação em que, assim, eu te confesso que eu vou passar para a professora Raimunda, mas olha só, são duas coisas, olha só. Eu, na verdade, concordo com as duas posições, todos os argumentos para os dois lados são pertinentes. Até porque eu vejo o seguinte, nós temos tido um problema generalizado na UFOPA, que é o seguinte, as chefias imediatas não querem se desgastar. Então, ela não quer se desgastar e não quer se expor. Então, o que acontece? Ele libera, não querendo liberar, e ele quer que a Progep faça o enfrentamento, via resolução, alguma coisa. Mas, tá, então essa é uma coisa importante. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. Do jeito que está aí, ele não poderia viajar nem no recesso acadêmico. Você imagina? Não está tendo aula. Do jeito que está aí, ele não pode ser liberado para evento. Imagina, evento internacional, fora, com recurso próprio, que aí ele vai ter, porque vamos pegar uma situação grave, né? O internacional, ele só, mesmo se ele não tiver de férias, ele tem que comunicar que se ele está com problema, né? Na verdade, até os nacionais ele tem que comunicar. Alguns docentes têm esse cuidado, até os nacionais ele comunica, pede portaria e tudo mais, né? Mas do jeito que está aí, ele não pode ir, a não ser que seja de férias, né? Então, aqui está muito restritivo, né? Mesmo que isso não impacte nas atividades acadêmicas dele, mesmo que seja com recursos próprios, se ele não tiver de férias, ele não pode ir. Tá? Uma moderação importante. Professora Raimunda. O professor Hugo, ele já fez uma reflexão no que diz respeito à questão dessa saída. Eu acho que isso é o mínimo de respeito profissional que nós podemos ter com os nossos colegas. Eles são substitutos, mas são profissionais. Então, eu acho que isso é o mínimo de respeito. Mas eu quero fazer uma reflexão sobre a liberação para pós-graduação. Eu não sei se algum campus ainda não viveu experiência, porque a gente sabe que essa questão de que o colegiado é que deve autorizar, mas às vezes o professor ele chega, já está trabalhando na pós-graduação, tá certo? Ele já está dando aula, ele já tem orientandos na pós-graduação, certo? E depois o colegiado do campus vai decidir o quê? Se já veio uma informação de que o professor, ele tem tantos orientandos, ele está trabalhando na pós-graduação e ele tem 5, 6 orientandos. Então, isso é relativo. E também porque quando se trabalha, o foco é a questão do colegiado, uma boa articulação de bons amigos também libera o professor, independente da necessidade da unidade. A gente também sabe, eu quero falar claramente com os pés no chão. Então, se outros campos ainda não tiveram problema dessa natureza, nós tivemos e continuamos tendo até agora. No final, tem a professora que é efetiva e tem só pode dar 2 disciplinas por semestre, porque ela é professora da pós-graduação. Em nenhum momento que o nosso colegiado discutiu e decidiu isso. Então, volto a dizer, professora Elana, concordo com as suas reflexões, mas eu vejo que a liberação para a pós-graduação, automaticamente, se a gente vai permitir isso, a gente vai permitir a saída do professor tranquilamente, e aí, com respeito profissional, ele vai ter direito de fazer o que todos os demais professores da pós-graduação fazem. Tá certo? Não sei se alguém já teve esse problema, nós temos, isso é real. A professora só pode ser lotada com 2 disciplinas todo semestre, porque ela é professora da pós-graduação aqui em Santarém. Não, é efetiva. Não. Mas quando começou, não era assim. Certo. Tá? Então, uma boa articulação também libera. Temos informações suficientes para votar consenso, nós não vamos ter. Como eu disse, os argumentos são válidos para as 2 posições, mas a gente vai ter que chegar a um consenso aí. Temos uma proposição para supressão. É isso, Edson? Supressão. Temos uma proposição para manutenção, tá certo? É isso, né, professora Alana? Manutenção
da proibição. Eu queria colocar uma terceira proposta, né? Que seria a proibição, exceto quando isso não implicar em prejuízo das aulas. Porque aí, no caso, se não for um dia que ele não tiver aula, enfim, não sei, podemos construir essa proposta juntos para atender, como eu disse, suponhamos que, do jeito que está aqui, se a pessoa, se for um evento num dia que ele não tem aula, aí ele não pode ir, aí a gente, é estranho isso, né? Não, né? Não, sim, não, já está, a sua proposição é pela supressão completa também, junto com o Edson. Ok. Temos uma terceira proposta, então, tá bom? Vamos votar? Estamos prontos, todos esclarecidos para votar? Todos têm informações suficientes para votar? Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte. Como as três propostas, elas são excludentes, tá certo? Uma, manutenção como está. A outra, mantém com... ou em algum lugar permite, vamos botar assim, que seja essa redação, mas possibilitando a viagem, desde que não tenha impacto nas aulas programadas, alguma coisa nessa direção. Quer dizer, o dia de aula dele não pode ir para um evento em dia de aula. Tá? Essa é a minha... Eu tô pedindo... Não, eu não... Essa pode ser uma quarta proposta, mas eu não colocaria essa não, porque expõe o colegiado e é muito difícil, é complicado, você coloca outras questões no meio. Eu quero me solidarizar, porque vai para o colegiado vai aprovar. Muito difícil, né? É muito desgastante para o colegiado. Não, você não vai viajar. Voto, é complicado isso aí, acho que expõe o colegiado e a gente tem um corporativismo muito forte, complicado isso, infelizmente. Oi? Não sei, porque ele falou do colegiado. Aí vai ser o diretor. Não, eu não falei o diretor, não. Não, eu não estou apoiando essa proposta do Rodinei, não. Estou fazendo uma consideração que pode ser uma quarta proposta. Se ele quiser manter a proposta, seria o colegiado ou o diretor. Quer manter essa proposta? Claro. Para onde? A proposta é que o professor substituto possa afastar-se de suas atividades para evento mediante autorização do colegiado do curso. Porque se for um evento, geralmente você já sabe, é um congresso, é um simpósio, o professor ele já vai estar se programando para isso. Como que a gente faz, geralmente, no curso? O que a gente poderia pedir? Poderia ser uma anuência ou do colegiado ou do próprio coordenador do curso, né? Que é mais simples, eu acho. O que a gente geralmente solicita? Geralmente a gente solicita? Se for no período de aula, a gente solicita um cronograma de reposição de aula. Se for no período do semestre, se ele for viajar 4 dias e tiver 2 dias de aula, ele monta um cronograma com substituição com outro colega e tudo mais. Ou se for num período de recesso, é uma anuência da coordenação, que é a chefia imediata dele. Eu não vejo problemas. Eu só quero reforçar aqui também, aproveitar a fala, o apoio da importância, porque a gente está tratando aqui de professores, a gente não está tratando de nenhuma outra categoria profissional que não lida com o conhecimento. Então, a construção do conhecimento, sem conhecimento não tem ensino, sem ensino não tem conhecimento. Então, essa troca ela precisa acontecer. Eu não vejo o porquê dessa limitação, é muito... Quero consultar aqui a plenária, já estamos nos encaminhamentos, tá? Da gente fazer, então, uma primeira votação sobre supressão ou não. Se não for suprimido, a gente avalia variantes e alterações dela. Pode ser assim? Então, porque eu já estou aumentando o número de propostas, então nós temos, dentro da manutenção do artigo, temos propostas diferentes de manutenção. Vamos lá para encaminhamentos, professor Lamin. Tá? Então, temos aí, ao todo, aí, 4 propostas, vamos dizer assim. O encaminhamento era para tentar ver se a gente consegue chegar no meio termo de uma proposta única. Por exemplo, recentemente aprovamos uma resolução sobre férias dos docentes no período de aula. De repente, poderíamos fazer algo desse tipo. Por exemplo,
O professor substituto pode, sei lá, 7, 15 dias, no máximo, no período letivo, mediante cronograma de reposição de aulas. E aí deixaria claro que seria no período letivo, porque o recesso deixaria ele livre para participar de eventos, né? Aí não teria essa marra que o senhor citou também. Eu gosto dessa proposição, seria algo, a minha proposição se mesclaria com a sua, e aí eu abro mão da minha para ficar com essa também, quer dizer, não haja impacto, se houver impacto, no máximo tantos dias com reposição de aula. Eu acho que é uma coisa que é bem pertinente. Temos já condições de votar, então olha só, pessoal, vamos votar primeiramente sobre a supressão ou não. Se for suprimido, não tem mais o que a gente falar e já está resolvido, tá? Isso. De acordo com a Gabriela, tem evento aí que o pessoal passou um mês, né? Mas enfim, vamos lá, pessoal, tudo bem? Primeiro pela supressão, tá, pessoal? Quem é favorável à supressão, tudo bem? Tudo bem? Sem prejuízo de qualquer outro acréscimo decorrente da supressão do artigo, tá? Tudo bem? A gente pode acrescentar alguma coisa. Atenção, pessoal, atenção. Sobre supressão do artigo. Vou perguntar quem é favorável ou não pela supressão do artigo. Nesse caso, quem defende variantes, só para dar um exemplo, no meu caso, como eu defendo que não deva liberar completamente botando na chefia, eu vou votar, só para dar um exemplo, vou votar para manter o artigo e vou votar depois para alterá-lo. Então, só para vocês entenderem qual vai ser o encaminhamento. Quem quiser alterar o dispositivo tem que votar para mantê-lo, tá? A supressão é a proposta do conselheiro Edson, apoiado no primeiro momento pela professora Raimunda, ok? Não, só o inciso... Eu falei errado, perdoe-me. É só o inciso 6º, tá? Atenção, pessoal, todo mundo entendido como vai ser a votação? Vou perguntar quem é favorável para suprimir, tá? Quem quiser alterar o dispositivo, não suprime. Senão, a gente já acabou a discussão aqui, tá bom? Vamos lá. Os conselheiros são favoráveis à supressão completa do inciso 6º. Por favor, se manifestem os favoráveis. Favoráveis à supressão. Temos 7. Pode baixar as mãos, por favor. Os contrários à supressão, por favor, se manifestem. Certo. 15. Abstenções, por favor. Não há, então está mantido. Não foi suprimido. Agora vamos avaliar alterações desse dispositivo. Tá? Então temos uma proposição dada pelo professor Luamin no sentido de, no máximo, quantos dias? Quer dizer, durante o período letivo, no máximo uma semana, no máximo 5 dias úteis, no período letivo, no máximo 5 dias úteis, com reposição de aula, isso, certo? Ou e liberado, no caso, fora do período letivo, é isso? Tá? Tá certo? Temos isso, temos essa proposta. A segunda proposta, professor Valdinei, seria... Pronto, aí agora quem votou pela supressão vai poder opinar pela alteração que, enfim, eu fiz isso para que quem votou pela supressão tenha como opinar em qual vai ser a alteração que vai ser feita. Isso, agora a gente vai alterar. Ele continua porque a menção. ficaram muitas propostas, e aí quem votou pela isso
não, você, por exemplo, eu não quero ele aqui, eu não quero ele do jeito que ele estava. Tá certo? Então eu votei para ele, não vou suprimi-lo, completamente não. Eu quero alterar. Eu expliquei ainda no início da votação. Quem quer alterar, porque aí possibilita, por exemplo, o Edson, que liderou a proposta para suprimir. Agora ele vai ter a oportunidade de votar para qual alteração vai ser feita. A proposta dele primeira perdeu. E agora ele vai poder opinar. Caso contrário. Não, sugeri não. A gente está fechando a proposta com o Valdinei aí. Tem 2 propostas. Eu expliquei antes. Eu perguntei se estava todo mundo entendido. Já foi feito o encaminhamento já, tá? Professor Valdinei, proposta. A votação. Só proposta, só proposta. A votação foi que agora a gente pudesse manter com as alterações, né? Isso. Então, a minha proposta é que o professor substituto possa afastar-se para suas atividades e eventos mediante anuência do coordenador do curso ou do colegiado. Aí eu não sei se alguém quer aperfeiçoar a proposta, mas a priori eu pensei no coordenador de curso mesmo, né? Que aí o coordenador de curso ele vai avaliar o evento. Eu acho que a gente tem que dar empoderar o coordenador de curso nesse sentido. E se o coordenador de curso não se sentir seguro, ele leva isso para o colegiado, que é que é consultivo e toma uma decisão mais assertiva. Mas eu acho que o coordenador ele delibera sobre isso. Novamente, para nós assim, colocar uma proposição, eu não vou nem colocar para a PROGEP, mas para a Câmara de Recursos Humanos. Eu penso que o que nós precisamos é de uma resolução que nós estamos discutindo, na verdade, é o regime de trabalho, as atribuições da contratação de professor substituto. E a gente está querendo amarrar isso dentro de um inciso, dentro de um artigo. Aí é bem complicado, mas eu acho importante a gente não deixar tão aberto e já delimitar. Mas, na verdade, a gente precisa de uma resolução que estabeleça o que pode, o que não pode, como é que é feito. Eu tenho algumas preocupações que realmente não cabe a gente discutir agora aqui, mas, por exemplo, participação no NDE. O núcleo docente estruturante ele tem uma característica de ser o núcleo docente estruturante, de pessoas que já têm mais experiência dentro do colegiado, que possam sempre estar repensando a proposta curricular do curso. Quando o MEC vem, uma das primeiras coisas que eles avaliam são as atas das reuniões dos NDEs. E aí eu tenho um professor lá que nem está mais no curso, por exemplo, que ele passou por ali temporariamente. Não é a questão se pode ou se não pode. Claro que deve até poder, mas se é desejável. A mesma coisa, nós temos problemas em relação a orientações. Como é que fica uma orientação de TCC que está em andamento e o contrato daquele professor se interrompeu? E aí, de quem é o trabalho desenvolvido até ali? Ele é o pai, ele leva com ele, o aluno continua com outro orientador. São questões que aparecem no nosso dia a dia e que a gente precisa estabelecer dentro de uma resolução que pode abarcar, dentre outras coisas, né? Pode afastar, se não pode afastar. Porque quando eu vejo assim, tem que afastar com o pedido, com reposição de aula, o docente efetivo também. Ele vai afastar para o evento lá, mas a aula ela tem que estar programada dentro de algum calendário de reposição. Quer dizer, a gente tenta criar critérios meio que distintos, mas algumas coisas são bem comuns, né? E outras coisas não. Oi? Mas... Certo. Temos 2 proposições agora. A professora Lana, só para guardar, quem não gostou dessa metodologia que eu adotei pode se abster, não, né? Professor, desculpa, porque coloquei... o artigo 9º, ele trata sobre extremamente proibido, professor substituto, né? Aí quando o senhor falou sobre a supressão ou não, como ele trata de extremamente proibido, por isso que eu votei para não supressão, porque o artigo fala isso, né? Aí quando você falou assim, não supressão, agora a gente vai colocar em outro local, entendeu? Aí, ou ajustar... Não vai. Nós vamos botar um exceto. Nós vamos fazer a ideia agora é colocar, abrir um pouco, né? Porque do jeito que tá certo? Então está proibido afastar-se, exceto alguma coisa. Exceto com autorização do coordenador de curso. É a proposta do professor Valdinei.
Não, mas aí vai ter que, assim, a gente teria que mudar bastante, por exemplo, aí teria que mudar bastante a redação, porque ele está dentro dessa... É proibido. Aí as possibilidades Então, de a gente fazer professor, exceto qual tal coisa. Tem que tirar daí, retirar do extremamente proibido e colocar em outro momento. Porque se ele entrar aí você não fala extremamente proibido, exceto. Fala que ele tem direito, mas ele, desde que ele tenha anuência do coordenador do curso. Não sei, mas aqui, eu acho que aí aqui, não cabe. Aqui, Eliane, porque é o seguinte, lá em cima está proibido afastar-se de suas atividades, exceto com a anuência do coordenador do curso. Pronto, pode se o professor Valdinei, se o professor Valdinei, se a professor Valdinei concordasse, essa seria a proposta dele. A proposta do professor Loamin seria afastar-se de suas atividades para eventos por mais de 5 dias úteis nos períodos letivos. Oi? Isso. Afastar-se. A outra sugestão é... Também tem a proposição de manter como estava também, né? Completamente. Lembra que vai ter essa proposição de manter como estava. Tem que... Isso, aqui... Isso, por mais de 5 dias úteis nos períodos letivos. Extensivo e intensivo, é melhor botar o período letivo, pronto, né? Oi. Vamos tentar. 22, que fala de afastamento docente, ela se aplica só ao professor efetivo. Mas tem um dispositivo lá que se aplica a esse caso. No caso, para participar de eventos ou atividades no país ou no exterior relacionado com ações acadêmico-científicas. E lá ele fala de quem é a competência, qual é o procedimento que o professor deve falar. Ou seja, de tudo isso que a resolução 132 abarca, o professor substituto só se encaixa nesse item, porque o outro é de pós-doc, estricto, papapá. Então, a gente poderia dizer que para essa situação, fazer a previsão do que está no 132. Lá está dizendo que tem que ser o requerimento, vai ser o coordenador do curso que vai autorizar. Tudo Mas essa aí, no caso, é a proposta do professor Valdinei. É. E a outra proposição não entra a anuência do coordenador do curso. Então, a proposta do professor Bruno é mais pertinente nesse momento. Qual? Do professor Bruno. Afastar-se sem anuência, né? É proibido. Mas essa aí é a do Valdinei. A redação é do Bruno, mas a proposta é do Valdinei. Vamos botar assim. Não, tá ótimo. Não. Pois é, vamos terminar logo. Afastar sua atividade para eventos sem anuência do coordenador do curso. Ok, essa é uma. Lembra que tem outra proposta que é manter como está. Tem que colocar aqui a original, Eliane. Que é, no caso, manter. Não sei se eu não entendi muito bem se a proposição é no manter, mas assim, porque acho que ela fez uma consideração, não entendi que ela tinha proposto. Tá? Oi? Isso. Essa é a original, que não foi suprimida. Essa que é uma variante dela. E essa vai ser uma outra por mais de 5 dias úteis nos períodos letivos. É isso, né, Lamin? Tá bom, pronto. É uma possibilidade. Não, porque eu acho que é o seguinte, qualquer professor que se afastar, ele já tem outro dispositivo que ele tem que repor a aula, né? Não dá para imaginar que o professor viajou, faltou aula e ficou por isso mesmo, né? Então, eu creio que tem outros dispositivos que vão, sim. Então, penso que não teríamos que colocar isso, Edson. A gente só poderia colocar que é eventos acadêmicos e científicos, só isso. Onde? Em ambas as propostas, e agora a gente vai ver qual é a melhor. Tá, mas porque é o seguinte, essa eventos aqui, acadêmicos qualquer científicos. Natureza, é a original, é o da minuta. Não, porque tá? Não, calma lá. Eu tô disposto a votar sem anuência do coordenador do curso. Certo. Então, mas a gente poderia colocar para eventos acadêmicos, científicos. Já deixou de. Qual é o evento que ele pode ir? Acadêmico científico. Não, né? raciocina que agora aqui não está dentro do que pode, mas dentro do que não pode. Lembra só disso. Tá? Então tem que fazer aí, e aí tem que combinar com o Valdinei, que a proposta é dele. Combina com ele lá. Assim, eu não vou me meter na redação do Valdinei, mas tem uma...
E a outra que eu estou propondo junto com o Luamin. Tá? Alguma outra proposição? Nenhuma outra? Temos 3 proposições agora. Vamos lá. Não, essa de baixo, pelo que eu estou entendendo, exatamente, está limitando o período. E assim, novamente, os afastamentos têm que ter anuência do coordenador. Assim, eu não quero entrar no mérito, mas assim, qualquer afastamento tem que ter anuência do coordenador. O que a gente está querendo é possibilitar que ele se afaste, que é impedir que ele se afaste por muito tempo, mesmo com a anuência do coordenador. É isso que é o espírito do que está fazendo, é isso. É do tipo, eu vou ficar um mês fora, aí ele vai para o enfrentamento, o coordenador não quer falar não, acaba dizendo sim, e isso não leva para o colegiado, e aí isso gera um problema que vai bater lá na Progep, os alunos reclamando, enfim, são coisas que infelizmente acontecem. E para o professor substituto, eu concordo que não deve valer todas as mesmas regras do efetivo, né? Mas quais não vão valer, é uma discussão ampla, o Denise já adiantou. Vamos avançar, pessoal? Vamos lá? Alguma outra consideração? Tem três agora aí, tá ok? Votação. Proposta 1, que é a original, liderada pelo professor Valdinei, 3, do professor Luamin e minha, ok? Tudo bem? E abstenção. Vai ser assim a votação, tudo bem? Todo mundo esclarecido? Todos esclarecidos? Então vamos lá. Os conselheiros que são favoráveis à proposta 1, que é a proposta original da minuta. Os que votam na proposta 1, por favor, se manifestem. Nenhum voto. 2, afastar-se de suas atividades para eventos sem anuência do... É vedado afastar-se das atividades para eventos sem anuência do coordenador do curso. Por favor, se manifestem. Obrigado. 6 votos. 3 que diz que é vedado afastar-se de suas atividades para eventos de qualquer natureza por mais de 5 dias úteis nos períodos letivos. Por favor, se manifestem. Obrigado. Então, vencida a proposta 3. Mas só queria resgatar que de anuência do Instituto. Isso aí, eu não quis avançar na discussão. Qualquer afastamento... Coloca lá. Por mais de 5 dias com a anuência do coordenador do curso. Não, mas é porque é obrigatório isso. Né? Professor. Não, mas já foi vencido, já votou. Não, já votamos já. Para votar de novo. Não, vamos parar com isso. Chega. Já votamos, tá? Eu acho que tá bem legal, tá bom? Professor, Oi, vamos lá. Só uma proposta rapidinho, e eu acho que vocês vão concordar. O parágrafo único do artigo 9º tem que ir para o 8º. Porque ele está falando lá de cômputo, de como é que é essa carga horária. Pode ver, o 8º ele já começa dizendo qual é o regime. O 9º são vedações, o 9º né? é vedação. Qual é o 8º? Começo do 8º? Isso, para o substituto, ok. É uma excelente proposição. O parágrafo único do 9º, assim, há possibilidade, não é que ele vai participar. Não está vedado. Não está vedado, é essa a questão. Mas não quer dizer que ele vai participar. Só não está vedado como antes. Isso. Mas a consideração que eu faço é que hoje em dia nós estamos captando substitutos muito bem capacitados. E aí eles podem, inclusive, qualificar muita discussão. Encerramos, não é? Professora Alana? Professor, já que vai voltar para a Progep, né, para a Câmara, eu acho que precisa a questão de quem
deixar mais claro qual o concurso que vai ser 20 horas e qual o concurso vai ser 40 horas. Deixar mais claro essa questão aí no plano, né, já que é uma resolução de contratação de professor substituto, porque chega um momento de encaminhamento para o plano, e a gente sabe que se a gente for pensar mesmo em professor aqui na sede ou nos campos, que metade da carga horária dele é para pesquisa, a maioria dos nossos concursos deveriam ser de 20 horas. Aí depois está dando problema lá no pitch. Né? Então, a gente tem que amarrar mais isso na resolução, para a entrega desses planos, e determinar bem claro como é que os critérios para o plano ser enquadrado em 20 horas e quais são os critérios para 40 horas. Porque, por exemplo, até mesmo lá no IBEF, eu faço muito essa ponderação com os coordenadores. Realmente, você precisa de um professor 40 horas para assumir, aí depois começa a dar problema no pitch. Porque ele não consegue assumir 16 horas, como diz aqui. Né? Então, a gente tem que ter bem um cuidado com o que vai ser liberado com relação a isso. Tá? E o pitch do professor substituto nesse sentido. É importante trazer essa reflexão agora. Esse problema que está acontecendo com o PIT e tem curso com esse cenário, assim como tem curso na sede com outro cenário. O problema é que nós estamos com concentração em determinado tema e em outro estamos com defasagem. Então, as nossas concentrações elas não foram pensadas do ponto de vista de abranger toda a demanda que a gente tem. Aí, hoje, a gente vai para um índice de coeficiente aluno que o da nossa universidade é muito ruim. Ou seja, na leitura do MEC, nós temos muito professor para pouco aluno. E, de fato, acontece. Então, não é que o PIT é o problema, é que, por outro lado, eu tenho campus que não tem professor, não tem carga horária. Então, esse ajuste ele vai precisar ser feito em algum momento da história da universidade, porque não dá para a gente perpetuar. E aí a gente tem trabalhado nessa direção. A gente pede a compreensão também de determinadas unidades, que determinado professor aposentou, não necessariamente aquela vaga vai ficar lá. O remanejamento da vaga ele é essencial agora diante do cenário que nós temos. Porque se nós a gente vai atrás de vaga, o nosso índice não justifica. Nosso índice geral, né? Falando, claro, que é diferente do que é por curso. Aí é por isso que essa questão... Eu não recomendo contratação de professor 20 horas, porque a gente queima, vamos usar assim a expressão, um código de vaga. Né? A gente queima um código de vaga que agora vamos fazer para 20 horas em caso, por exemplo, como um curso que você tem dificuldade em contratar professor DE. Aí não adianta, é melhor pensar que aquele perfil se encaixa melhor no 40 horas ou no 20 horas. Aí, nesse caso, é recomendável. Então, certo. Então, nós fizemos a aprovação da minuta tema a tema, tá certo? Então, encerramos aí o ponto de pauta, mais ou menos agradecendo, já estamos com... Aí tem que passar uma revisão, renumeração, e tem uma tarefa dada pelo CONSAD para a Câmara de Recursos Humanos continuar trabalhando em outros aperfeiçoamentos, mas já está com algo para trabalhar, os campi trabalharem, as unidades trabalharem até aqui esse trabalho ser concluído. Nós temos um último ponto de pauta, eu tenho uma proposta que eu acredito que vocês vão gostar, que é o seguinte, olha lá. Nós novamente adiaríamos o ponto de pauta, no entanto, nós emitiríamos uma decisão do CONSAD, em que sentido? Dando ciência de que o relatório de auditoria foi disponibilizado sim para o CONSAD, porque na verdade o que a Audim precisa é de que o CONSAD tenha tomado ciência do relatório. Esse relatório está disponibilizado aí, eu creio que há mais, acho que uns 2 meses. Então, eu creio que 2 meses o relatório disponibilizado na área dos conselheiros para o CONSAD. Eu já dei até uma tarefa de casa para os conselheiros lerem e trazerem os questionamentos e não recebemos nenhum. Então, eu creio que a gente pode já emitir uma declaração de que o CONSAD está ciente do relatório, mas eu queria manter o ponto de pauta, que é no sentido, nós lemos o parecer, fazemos qualquer discussão, trazer para cá os resultados e tomar alguma decisão a partir do resultado do relatório. Eu acho que vale a pena manter o ponto de pauta
não esgotá-lo, jogar novamente, né? Infelizmente tem acontecido isso, já é a segunda ou terceira reunião que a gente joga o ponto de pauta porque fica tarde, mas nós emitiríamos uma decisão atestando de que foi dado ciência ao Conselho Superior do relatório, mas manteríamos a decisão, a discussão na próxima, mas já atenderíamos, assim, pelo menos formalmente, esse requisito, que é esse, né? O relatório não precisa ser aprovado, ele só precisa ser dado ciência ao CONSAD, e eu, né, gostaria de fazer essa ponderação de que foi dado ciência, como eu falei, já está mais de 2 meses na área dos conselheiros, inclusive já... Oi? Não, parece que tem 4 páginas, entendeu? Mas a gente pode fazer isso na próxima reunião, eu não vejo quanto a gente vai adicionar, né? Olha... mas a gente vai ser só ler o parecer e a gente considera como se... Certo? Então há uma proposição para continuarmos. Então, vamos. É verdade. Então, acatado. Então, me parece que há um ânimo aí dos conselheiros. Conselheiro Edson, vai fazer a leitura? Sim, professor. Então, por favor. Processo 23.204.010.354/2019-90, interessado auditoria interna. Assunto: desempenho da atividade de auditoria interna. Parecer 5 de 2019, relatório histórico. Em 4 de setembro de 2019, o auditor-chefe da Universidade Federal do Oeste do Pará encaminhou ao Conselho de Administração, CONSAD, através do memorando número 13 de 2019 ao DIM, protocolado sobre o processo número, já citado, informações sobre o desempenho da atividade de auditoria interna e cópia dos relatórios de auditoria número 001 de 2019, 05 de 2018, 06 de 2018 e relatório de fiscalização 01 de 2019. No dia 11 de setembro de 2019, a SERJ encaminhou o processo à Câmara de Assuntos Administrativos para análise e emissão de parecer. Em 16 de setembro de 2019, a presidente da Câmara de Assuntos Administrativos encaminhou o processo para o conselheiro Vitor Marques Viana e foi devolvido a pedido da mesma em 13 de outubro de 2019. Em 16 de outubro de 2019, o processo foi remetido ao conselheiro Warliva Salvador Leite para análise e parecer. Análise. As informações sobre o desempenho da atividade de auditoria interna ao Conselho de Administração estão previstas no artigo 14 da Instituição Normativa da CGU, número 9, de 9 de outubro de 2018. Artigo 14. A unidade de auditoria interna deve comunicar, pelo menos semestralmente, informações sobre o desempenho da atividade da auditoria interna ao Conselho de Administração ou órgão equivalente, ou, na ausência deste, ao dirigente máximo do órgão ou da entidade. A comunicação deve contemplar, no mínimo, informações sobre a comparação entre os trabalhos realizados e o plano aprovado, as recomendações não atendidas que representem riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da unidade auditada, e a exposição a riscos significativos de deficiência existente nos controles internos da unidade auditada. No relatório de auditoria, folhas 3 e 4, em seu item 2, a Audi informou as ações planejadas para o primeiro semestre de 2019, a saber, ação 3 do PAINT 2018, afastamento para qualificação. Ação 2 do PAINT 2018, acompanhamento dos processos disciplinares e sindicância instaurados pela instituição. Além das ações de 2018, o PAINT contemplou 5 ações a serem desenvolvidas durante o exercício de 2019. Ação 1, direção de bibliotecas, aquisição de livros, segundo semestre de 2019. Ação 2, PROAD, gestão de estoques, primeiro semestre de 2019. Ação 3, direção de bibliotecas, infraestrutura, segundo semestre de 2019. Ação 4, PROAD, empenhos, segundo semestre de 2019. Ação 5, contratação de terceirizado de mão de obra, gestão e fiscalização de contratos, reprogramado do PAINT 2018, primeiro semestre de 2019. No item 3, constam as ações executadas no primeiro semestre de 2019, conforme relatórios, folhas 56 a 116. Ação 2 do PAINT, acompanhamento dos processos disciplinares de sindicância instaurados pela instituição, relatório de auditoria número 6 de 2018, final, situação finalizada. Ação 3 do PAINT 2018, afastamento para qualificação, relatório de auditoria número 5 de 2018, final, e relatório de fiscalização número 1 de 2019, situação finalizada. Ação 2 do PAINT 2019, gestão de estoque, situação em andamento. Ação reprogramada do PAINT 2018, contratação de terceirização de mão de obra, gestão e fiscalização de contratos, situação finalizada. Conforme demonstrado acima, das 4 ações planejadas para o primeiro semestre de 2019,
3 foram finalizadas e uma encontra-se em andamento. Outras atividades realizadas pela Audi no decorrer. Esse parecer da auditoria interna do relatório de gestão, exercício 2018, FOPA, formalização do RAINT 2018 e encaminhamento para conhecimento ao CONSAD e à CGU para a supervisão técnica, formalização do plano de capacitação e qualificação da unidade, monitoramento de recomendações da CGU por meio do sistema monitor, acompanhamento do sistema e-pessoal do TCU e tratativas com a PROGEP, atualização do regimento da Audi e monitoramento das recomendações da Audi ao FOPA. No item 4, a Audi elenca as recomendações não atendidas que representam riscos aos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da unidade auditada, constante das folhas 5 a 55. No exercício de 2018, foram emitidos 4 relatórios de auditoria, gerando 50 recomendações, que estão sendo monitoradas no exercício de 2019 em decorrência do prazo para implementação informado pelas unidades auditadas, sendo que 2 já foram atendidas. Em 2019, as 3 ações finalizadas resultaram em 53 recomendações. Constavam ainda 59 recomendações remanescentes dos exercícios de 2016 e 2017. Destas, 16 foram atendidas até o primeiro semestre de 2019. Restam, assim, 43 recomendações remanescentes de 2016 e 2017, 48 de 2018 e 53 de 2019. Observa-se que as unidades auditadas não atenderam 144 recomendações dos exercícios de 2016 e 2019. A Audi faz o monitoramento dessas recomendações e a cada 2 meses solicita a essas unidades a manifestação quanto ao atendimento. Cabe ao gestor dessas unidades se atentar aos prazos estabelecidos pela Audi. Caso a unidade não manifeste e ou atenda a recomendação, o gestor deverá assinar o termo de assunção de risco para a baixa no sistema de monitoramento da CGU. O envio do relatório de atividade de auditoria ao Conselho de Administração visa cumprir o estabelecido no normativo vigente com o objetivo de dar ciência ao CONSAD dos trabalhos realizados pela Audi para que o Conselho esteja munido de informações que possam subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de melhoria na gestão. Essa ciência pode ser demonstrada por meio da inclusão do tema em reunião do Conselho com o respectivo registro em ata. Parecer e análise do relator. Considerando que o relatório de desempenho de atividade da auditoria contempla o exigido pela instituição normativa da CGU número 9 de 2018, recomenda a apreciação e inclusão do processo em reunião do CONSAD com o respectivo registro em ata, 16 de outubro de 2019, o ARD da Salvador Leite. Decisão da Câmara. A Câmara acompanha o voto do relator e recomenda a apreciação e inclusão do processo em reunião do CONSAD com o respectivo registro em ata. Reunião da Câmara de 7 de novembro de 2019, Sofia Campos de Silva Rabelo, presidente da Câmara de Assuntos Administrativos. Muitíssimo obrigado, conselheiro Edson, e também o trabalho do nosso ex-conselheiro Arlevan e da Câmara de Assuntos Administrativos. Eu solicito, então já chegamos até aqui, então a dispensa do interstício para a gente abrir para qualquer questionamento sobre o relatório. Há alguma disposição contrária? Não havendo, então está aberto para qualquer consideração sobre o relatório. É importante informar o Conselho que o comitê, há um comitê de integridade e gestão de riscos, comitê de integridade, governança e gestão de risco na universidade. Esses relatórios, assim como todas essas recomendações, estão também sendo monitorados por esse comitê. Então há um compromisso. Nós temos recomendações muito antigas ainda, né, desde 2016. Então elas estão sendo tratadas uma a uma, juntamente inclusive com o acompanhamento da Audi. Então há esse compromisso de nós como um indicador importante de gestão, o atendimento e as respostas às recomendações. Então tem um trabalho que está sendo feito, está em andamento. É importante ressaltar isso. Alguma outra consideração? Conselheiro Alain? Professor, eu queria fazer só 2 ponderações a respeito da auditoria nos processos de afastamento, né? A gente vê que isso é um gargalo aí na universidade, a questão do fluxo processual. Mas eu queria citar um caso, né, que consta do relatório, né, da dificuldade de alguns servidores técnicos, em especial, conseguir o afastamento, especial
os servidores de unidades acadêmicas, porque muitas vezes o coordenador do curso, então o coordenador de laboratório, quer colocar, quer discutir esse afastamento no conselho, né, quando não é uma instância, né, quem decide é a chefia imediata, isso é muito claro na resolução. Então a gente tem que se atentar para isso, né? A auditoria coloca essa situação de que não existe esse trâmite previsto, né, regimentalmente. A decisão é do diretor de unidade ou do seu coordenador, né? Então a gente tem que observar isso, a dificuldade de alguns servidores tiveram, né, nesse caso, para conseguir o afastamento. Mas também fazer uma ponderação aqui a respeito do trabalho da Audin, que faz um importante trabalho, mas eu me atentei para uma situação que no relato da auditoria, né, consta a seguinte informação, que se falou a respeito de uma prorrogação, que não se sabe se foi indevida ou não. No relatório consta assim: ocorre que no processo relativo à prorrogação, o orientador do servidor informou que a dilação de prazo era necessária para fins de pesquisa e a elaboração da tese. Ou seja, o curso em si já acabou, né, e o técnico ainda solicitou mais tempo para concluir. Ou seja, a auditoria interpretou que a elaboração da tese não faz parte do curso de pós-graduação, né? Mas, a meu ver, a pesquisa, o desenvolvimento da dissertação ou da tese de doutorado, ela faz parte do curso, né? Então, a auditoria acabou entendendo que apenas os créditos, as disciplinas, é o que faz parte do curso de pós-graduação. Então, acho que a gente poderia só fazer essa ponderação e, se for o caso, notificar a auditoria a respeito dessa situação. Apenas isso. É uma excelente colocação. E, assim, várias dessas recomendações, claro que são um olhar, né? Um olhar importante que deve ser considerado, né? Principalmente um olhar visando, dentro de alguma ótica, o atendimento à legislação vigente, as orientações dos órgãos de controle, mas algumas nós temos respondido, inclusive, negativamente, de que a universidade não tem condição de cumprir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Eu estou respondendo um agora sobre a questão da flexibilização. Então, há uma sugestão, por exemplo, de nós paralisarmos até um determinado momento, até a gente esclarecer alguns pontos, os processos de flexibilização nos setores. Não temos como fazer isso já está parado por uns 2 ou 3 anos, retomamos agora. Então, se a instituição, nesses 2, 3 anos, não amadureceu isso, não temos condição de estar paralisando um processo importante. A Cefag, que é a Comissão de Flexibilização e de Jornada de Trabalho, está atuante, retomou os trabalhos. Então, agora é dar apoio e fazer os ajustes que forem necessários, de acordo com a legislação, né? A comissão está bem atenta, né, ao atendimento da legislação vigente. Então, vai ser uma recomendação que nós não temos como atender agora, mas tem que ser feito o quê? Um trabalho de fazer um parecer justificado, por que não vai ser feito. E então, são muitas, né? Você viu que tem muitas recomendações, mas elas estão sendo atendidas ou respondidas, né, uma a uma. E aí estamos aí amadurecendo essa questão sobre assinatura ou não por parte dos gestores desse termo de assunção de risco, né? Tipo assim, você não atendeu a recomendação, você se responsabiliza. Então isso aí, claro, está gerando uma pressão um pouco nos gestores, mas é algo que a gente está bem próximo da auditoria e o objetivo, é claro, manter a transparência e o atendimento às normas vigentes. Tá, Alan? Eu creio que esse é um dos casos importantes. E também acho que uma coisa importante é que desse relatório, alguns processos administrativos de apuração também já foram abertos. Tá? Então, o trabalho da auditoria, ele tem sido ao longo desses anos se mostrado muito importante, apontando realmente deficiências então é algo que todos os gestores, desde as unidades acadêmicas, administrativas, têm que atentar para essas recomendações e responder em tempo hábil a essas provocações. Alguma outra manifestação? Então, não vamos então declarar encerrada a nossa reunião, com um agradecimento muito especial aos conselheiros, desejando a vocês, aos que vêm de longe, um bom retorno, aqueles que deixam o nosso conselho
professor Léo, professora Raimunda Costa. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acredito que somente os que estão presentes aqui, somente os dois. Agradecendo enormemente a contribuição de vocês. Vamos continuar contando com a contribuição de vocês nas diversas áreas que vocês estão atuando ainda. Desejar e aí um bom fim de ano, e muita paz, muito amor para cada um de vocês e suas famílias também. Desejando sucesso aos novos conselheiros. E ano que vem, março, nos vemos de novo. Muito trabalho. Antes tem reuniões de Câmara também. Então, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até agora, gravado ou ao vivo. Sege, que ano, muito trabalho. Vocês ainda vão trabalhar ainda em ata, tem muita coisa ainda, né? 4 atas aí para fazer. E Gabriel, obrigado. Teu trabalho foi fundamental aí para nós, tá bom? Vem cá, Gabriel, para você aparecer na câmera. Na câmera, vem cá, na câmera. Aparece aqui. Para quem não conhece. Aparece? Ah, mas vem cá, mais pertinho aqui. Tá aparecendo lá? Esse aqui é o Gabriel, que está fazendo esse trabalho, só ele, né? Monta, desmonta, né? Tudo mais. Um trabalho fundamental desse trabalho de transparência que a gente está fazendo. Todas as nossas reuniões dos conselhos e várias outras, todas gravadas, está disponibilizado para a comunidade, transmitido ao vivo. Gabriel, obrigado por esse presente trabalho. Tá bom, Eliane? Vem aqui. Todo mundo fala Eliane, parece que vai aparecer o Lombardi, né? É aquela voz que vem do, né? Vem também, Isabel, para cá, né? Tá tudo gravado, Cadê a Silvia? Tá aí? A Letícia tá aí? Mas vocês ainda aparecem, mas pessoal, Isabel aparece. A Letícia tá aí? A Silvia? Letícia, tá aí? Cadê a nossa estagiária? Jade, venha, Jade. A Silvia tá aí? Venha, Silvia Letícia, por favor, aqui. Pronto, vamos fazer esse agradecimento a essa equipe que tem esses bastidores aí, importantes. Pedir aí uma salva de palmas aí também para essa equipe. Vamos tirar foto, Mas está aí gravado aí para a posteridade. Essa é a nossa equipe da SESG. Peraí, não está aparecendo. Agora está aparecendo todo mundo. Silvia, você está perdendo de ir para o YouTube, Silvia. Meu Deus do céu, imagina. Verdade. Eu não acredito que ela está se arrumando. Tadinha, ela não está nem ouvindo o que eu estou falando. Vamos lá, foto, peraí. Vem, Silvia. Só para a gente fazer o registro aqui. Essa é a equipe da SESG. Tá vendo? Isso, ela estava se preparando psicologicamente. Tá bom. Essa aqui é a nossa equipe da SESG. Vamos tirar uma foto. Então fica esse agradecimento aí a todos os conselheiros. Obrigado. Sérgio, obrigado. E toda a nossa comunidade, obrigado pelo apoio. Ano que vem, um novo ciclo aí nos conselhos, com a nova composição, muito trabalho, tá? Obrigado, Deus abençoe.